Olá, gente querida, Deus abençoe a todos vocês e é um prazer tê-los aqui no canal Rui Carlos e a Palavra. Se você não se inscreveu, gostaríamos muito que você se inscrevesse e compartilhasse com o maior número de pessoas esse material que está sendo postado, porque é hora de evangelizarmos, é hora de levarmos o conhecimento, a palavra de Deus aos corações e às mentes das pessoas. Como também é importante o seu comentário, é importante a sua pergunta, como essa que nós recebemos, que acreditamos que é relevante, principalmente nesta série de reflexões, o fim dos tempos. E nós estamos com essa pergunta muito interessante, se nós estamos, Rui, vivendo a última geração. Em que tempo nós estamos? Jesus sabe ou não a hora e o dia da sua volta? Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que não se trata aqui de um tratado teológico. A ideia aqui não é polemizar, assustar, amedrontar, gerar algum tipo de insegurança. Não. A ideia aqui é trazer informação, gerar conhecimento, preparo e principalmente vigilância. Essa é a ideia. Também em relação à pergunta em que tempo nós estamos vivendo, se estamos vivendo a última geração, é importante colocar algumas coisas para vocês. Existem perguntas na Bíblia que a resposta ela não tem uma ligação direta com ser salvo ou não ser salvo. Ou seja, se você cria um pouquinho diferente, não vai mudar em nada. O que eu quero dizer para você é que o que eu vou passar, embora fundamentando na Bíblia, é o meu ponto de vista, é o que eu entendo, é o que eu creio. Mas a ideia aqui é passar para você o que eu acho e para você poder ter pelo menos um parâmetro para poder decidir qual o caminho seguir. Levando em consideração a pergunta, eu penso que é muito relevante dizer para vocês que nenhuma geração viu sinais escatológicos tão gigantes como esta geração. É importante você saber que o mundo todo está se preparando para a chegada do anticristo. Essa geração está vendo de forma muito agressiva o mundo se preparando para a chegada do anticristo. Também é importante para você saber que Jesus Cristo disse que a sua volta não seria marcada por um avivamento coletivo, mas por uma explosão de falsos profetas, falsos mestres, uma explosão de apostasia, esfriamento, iniquidade. Jesus disse que haveria uma explosão de falsas conversões. Partindo desse princípio, eu retomo a pergunta: em que tempo nós estamos? E se Jesus sabe ou não a hora da sua volta? Bom, eu acredito que essa pergunta, se Jesus sabe ou não a hora da sua volta, ela foi formulada por conta do que está escrito em Mateus capítulo 24 e o verso 36, quando Jesus diz que ninguém sabe a hora do seu retorno, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Acontece que quando Jesus estava falando isso, ele estava falando como homem. Ele estava falando com a natureza humana, cheio de limitações. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7, Paulo diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Está aqui, Jesus responde como homem. Hoje ele é Deus, hoje ele sabe perfeitamente o dia e hora do seu retorno. A pergunta: em que tempo nós estamos e se nós estamos vivendo a última geração? Eu particularmente acredito que sim, que nós estamos vivendo a última geração. E eu quero partilhar com vocês dois acontecimentos em que há uma ligação entre os dois acontecimentos. Primeiro, Marcos capítulo 11, do verso 12 ao 21, quando Jesus amaldiçoa uma figueira. Bom, nós sabemos que na Bíblia
figueira sempre apontou para a nação israelita. No capítulo 11 de Marcos, o capítulo 11, do verso 12 a 21, quando Jesus amaldiçoou essa figueira, a história bíblica diz que Jesus foi até a figueira em busca de fruto, não a encontrando, ele amaldiçoa. É claro que existe uma lição espiritual. Se a figueira simboliza Israel, por que Jesus a amaldiçoou? Eles rejeitaram a graça, eles rejeitaram o Filho de Deus, eles rejeitaram a salvação, vindo a maldição, a destruição, e vocês sabem do que aconteceu. Israel foi destruído, Jerusalém foi destruído, o general Tito meteu fogo, acabou com tudo. Os judeus foram espalhados pelos 4 cantos da terra, vindo o holocausto, e aí vocês sabem, quase 1.900 anos Israel sem nação, sem governante, sem bandeira, sem identidade, os judeus espalhados pelo mundo afora. E é interessante que existe um outro texto que você vai encontrar no Evangelho de Mateus, quando Jesus volta 2 dias depois dele ter amaldiçoado a figueira. Olha só que interessante, 2 dias depois ele volta e ele vai lá naquele mesmo lugar e ele começa então a falar daquela figueira. Mas o engraçado é que Jesus Cristo, embora falando da figueira, agora ele fala num tom profético, falando sobre os frutos, sobre a videira, a figueira que voltaria da vida. Então diz lá em Mateus capítulo 24, do verso 32 e 34, a parábola da figueira. Não esqueçam, 2 dias depois, e a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 dias depois, Israel ficou realmente quase 2000 anos sem identidade. Então a Bíblia diz, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então Jesus está dizendo, olha, vocês conseguem identificar as estações do ano. Quando é primavera, que a figueira começa a brotar, vocês já estão sabendo que o verão está próximo. Assim em relação à minha volta. Quando vocês começarem a ver essas coisas, a figueira florescer, fiquem sabendo que eu estou às portas, eu estou quase chegando. A questão é, se a figueira representa Israel, e Jesus diz que a geração começaria a ser contada a partir do momento que ela começa a florescer, a pergunta é, quando que essa figueira começou a florescer? Bom, em primeiro lugar, partindo do princípio de que a nação israelita ficou quase 1.900 anos sem identidade, em 1948, a nação israelita voltou a ser considerada como Estado. A data precisa é 14 de 5 de 1948, aliás, por um voto de um brasileiro. Bom, mas eu acredito que ela voltou mesmo a frutificar, a florescer, a partir do momento que ela tomou Jerusalém. E quando foi que isso aconteceu? Em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Eu acredito que ali Israel voltou a florescer mesmo. Embora em 1948 ela voltou a ser nação, mas só em 1967 é que ela se tornou realmente numa nação completa. Bom, agora a outra pergunta é, mas então se a geração pode ser contada a partir de 1967, quantos anos equivalem a uma geração? Aí algumas pessoas dizem, não, mas lá em Gênesis, no capítulo 15, fala que uma geração tem 100 anos, porque o povo de Israel ficou escravo eles ficaram escravizados durante 400 anos, 4 gerações, então cada geração 100 anos. Mas acontece que de lá para cá o pecado foi tirando a vitalidade, o homem foi se autodestruindo, e no Salmo 90, verso 10, o salmista diz que uma vida, uma geração equivale a 70 anos, e alguns
pela sua robustez, chegam até 80 anos, mas com muito cansaço. Bom, então se você pegar 1967 e colocar mais 70 anos, você vai chegar em que data? Eu não estou aqui de forma nenhuma profetizando, querendo estabelecer dia e hora, de forma nenhuma. Eu quero dizer para vocês que eu acredito que nós estamos chegando ao fim dos tempos e que nós estamos vivendo a última geração. Então, se você pegar 1967, que é a data que Jerusalém foi tomada novamente pelos judeus, e você colocar uma geração de 70 anos, você vai chegar no ano de 2037. Levando em conta o que está acontecendo, o cenário político, o cenário social, o cenário religioso, olhando o cenário do mundo, a forma de como as coisas estão acontecendo, o mundo se preparando para a chegada do anticristo, o mundo se preparando para a chegada do governo mundial, uma única moeda, o sinal, a própria pandemia, todas essas coisas demonstrando que alguma coisa está para acontecer. Eu acredito de todo o meu coração que nós estamos vivendo a última geração. Eu não estou aqui dizendo, não estou falando sobre o dia nem hora que Jesus Cristo vai voltar. Eu quero dizer que nós estamos vivendo a última geração, é o que eu creio. Eu acredito que essa última geração, se considerarmos a data de 1967, a tomada de Jerusalém, então nós vamos chegar no ano de 2037. Alguns, como eu já disse, dizem que a geração tem 100 anos, mas nós sabemos que o homem não vive 100 anos. Essa não é a média da vida. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que é hora de estarmos preparados e vigilantes, porque uma coisa é certa, Jesus Cristo está voltando. Uma coisa é certa, o mundo está se preparando para receber o anticristo e nós precisamos nos preparar para receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que esta palavra gere no seu conhecimento, gere no seu coração despertamento. Muito mais do que conhecimento, é um despertamento no seu coração. E que possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Não é apenas buscar, não é apenas amar o Senhor, mas amar de todo o nosso coração, para que aquele dia não seja surpresa para nós. Que aquele dia seja um dia esperado, aguardado. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Deus que o Senhor te guarde, te proteja e que estas reflexões façam bem ao seu coração, em nome de Jesus.